Ela foi vendida pelo próprio padrasto para um homem que já havia enterrado 3 esposas, mas um peão corajoso interrompeu o casamento na hora exata. Você consegue imaginar estar dentro de uma igreja sendo forçada a casar com quem você sabe que vai te matar, sem poder gritar, sem poder fugir? Isso aconteceu de verdade em abril de 1856, na vila de São Miguel dos Campos, interior de Minas Gerais. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal e deixa seu like aí embaixo, porque o que aconteceu dentro daquela igreja mudou não só o destino dessa mulher, mas abalou toda uma vila que vivia sob o medo de um coronel cruel. O segredo que esse peão descobriu enterrado perto de um moinho abandonado pode te arrepiar. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Adoro saber até onde essas narrativas chegam. Manhã do 15º Denar Macedônios de abril de 1856 amanheceu fria naquela parte das Gerais. Clara Rodrigues da Costa acordou antes do sol nascer, como sempre, com o corpo dolorido do colchão fino de palha sobre as tábuas gastas. O barraco de pau a pique, onde vivia com o padrasto, tinha 2 cômodos, minúsculos, separados por uma cortina rasgada de chita desbotada. Pelo buraco no teto de sapé, ela via o céu ainda escuro, começando a clarear numa mistura de roxo e cinza. O frio de outono entrava pelas frestas das paredes mal rebocadas e Clara puxou o chale surrado sobre os ombros magros, sentindo o tecido áspero arranhar sua pele. Do cômodo ao lado, vinha o ronco alto e irregular de Sebastião Moreira, seu padrasto. Ela reconhecia aquele som. Era o ronco de quem havia bebido demais na noite anterior, deitado de qualquer jeito, ainda vestido, fedendo a cachaça barata e suor azedo. Lara levantou em silêncio, os pés descalços tocando o chão de terra batida gelado. Acendeu a lamparina de querosene com mãos trêmulas. E a luz fraca e amarelada revelou o quarto que era sua prisão há 4 anos. Uma cama estreita, um baú velho de madeira, onde guardava as poucas roupas que possuía, e na parede uma cruz de madeira, torta que sua mãe havia colocado ali anos atrás, quando ainda havia esperança naquela casa. Clara tinha 19 anos, mas seu rosto fino e pálido, marcado por olheiras profundas, fazia ela parecer mais velha. Os cabelos castanhos caíam compridos até a cintura, sempre presos em uma trança grossa que ela refazia toda manhã. Seus olhos verdes, herança da mãe que fora mulher de beleza rara, carregavam uma tristeza tão antiga que parecia ter nascido com ela. Ela era magra demais, os ossos da clavícula proeminentes sob o vestido surrado de algodão cinza que usava há meses. Suas mãos, porém, eram delicadas e hábeis, dedos finos marcados por pequenas cicatrizes de agulha. Clara sabia costurar como ninguém. A mãe lhe ensinara desde pequena. A mãe Laura Rodrigues da Costa. O nome ainda doía como ferida aberta. Havia sido professora particular das filhas de um fazendeiro menor, mulher educada, rara naqueles tempos e lugares. Ensinara a Clara a ler, escrever, fazer contas, bordar, costurar e, acima de tudo, sonhar. Dizia que uma mulher que sabe ler pode ser livre dentro da própria cabeça, mesmo que o mundo aprenda. Laura adoecera de febre violenta num inverno rigoroso quando Clara tinha apenas 12 anos. Não havia médico na vila. Apenas um curandeiro velho que aplicara sanguessugas e rezas. Clara assistira a mãe definhar durante 2 semanas, delirando, suando, gemendo de dor. Segurou sua mão fria na última noite. Sentiu os dedos afrouxarem. Ouviu o último suspiro. Aquela sensação de impotência, de não conseguir salvar quem se ama, nunca a abandonou. O pai João da Costa durara 3 anos a mais. Era carroceiro, transportava mercadorias entre vilas e fazendas. Homem simples, analfabeto, mas de coração bom. Depois que Laura morreu, João mergulhou numa tristeza silenciosa. Trabalhava demais, tentando esquecer. Foi numa tarde chuvosa de maio, 3 anos depois, que a carroça dele escorregou numa descida lamacenta. Tombou e João foi esmagado pelas toras de madeira que transportava. Quando trouxeram o corpo, Clara tinha 15 anos e estava sozinha no mundo. Foi quando Sebastião Moreira apareceu. Ele era cunhado do pai de Clara, irmão da primeira esposa de João, que morrera antes de Laura. Homem de 40 e poucos anos, magro como vara, sempre com hálito de cachaça e dentes podres. Apresentou-se como tutor legal, único parente vivo. O juiz da comarca nem questionou. Mulher sozinha, menor de idade, precisava de homem responsável. Sebastião assumiu a guarda de Clara e a pequena herança que Laura deixara. Algumas joias de família,
um baú de roupas boas e 300 mil réis guardados em moedas de ouro. O primeiro ano foi tolerável. Sebastião bebia, mas trabalhava como ajudante de celeiro. Clara cuidava da casa, cozinhava, limpava. Ele a tratava com indiferença, o que já era melhor que crueldade. Mas o álcool foi vencendo. Sebastião começou a faltar no trabalho, foi despedido. Começou a jogar cartas, frequentar as vendas mais sujas da vila e começou a gastar a herança de Clara. Primeiro foram as joias vendidas uma a uma, depois as roupas boas de Laura negociadas por nada. Por fim, as moedas de ouro desapareceram aos poucos, derretidas em cachaça e apostas perdidas. Clara tentou protestar uma vez, tinha 17 anos e ainda acreditava que palavras podiam mudar algo. Sebastião lhe dera um tapa tão forte que ela caíra no chão, ouvidos unindo, gosto de sangue na boca. Nunca mais confrontou ele diretamente. Aprendeu a se tornar invisível, a cozinhar com quase nada, a remendar roupas até virarem trapos, a abaixar a cabeça, mas por dentro, Clara ainda sonhava. Sonhava em fugir, em abrir um pequeno ateliê de costura, em ser livre. Fazia trabalhos de costura escondidos, consertava roupas para a vizinha, em troca de alguns vinténs que escondia num buraco na parede. Economizava cada moedinha com esperança obsessiva. Talvez um dia juntasse o suficiente para ir embora. Talvez. Naquela manhã de 15 de abril, Clara preparou café ralo e esquentou broa de milho velha. Sebastião acordou meio-dia xingando, esfregando o rosto marcado por rugas fundas e vasinhos estourados do álcool. Sentou à mesa sem lavar o rosto. Pegou a caneca de café com mãos trêmulas. Clara serviu em silêncio, esperando o momento em que ele terminasse para poder recolher as vasilhas. Foi quando ele falou. A voz saiu rouca, arrastada, mas as palavras caíram como pedras. Arranjei um casamento para você, disse Sebastião, limpando a boca, com as costas da mão suja. Clara parou, a caneca ainda na mão, sem entender. Como assim? Perguntou com voz fraca. Sebastião deu risada curta, amarga. Você vai casar com o coronel Américo Tavares de Sá, explicou. Daqui 3 dias já está tudo acertado. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Coronel Américo. Todo mundo na vila conhecia aquele nome, todo mundo sabia, todo mundo temia, mas padrasto, sussurrou Clara, a voz sumindo na garganta. Ele é velho, ele tem mais de 50 anos. Sebastião deu de ombros, com expressão indiferente. E daí respondeu, você devia estar agradecida, homem rico, fazendeiro, dono de 300 alqueires. Você vai ter comida, casa boa, roupa, mais do que eu posso te dar. As mãos de Clara tremiam tanto que a caneca quase caiu. Ela colocou na mesa com cuidado, tentando ganhar tempo para pensar. Mas padrasto tentou de novo. Eu ouvi dizer que ele já foi casado antes, que as esposas dele, Sebastião. Bateu a mão na mesa com violência, fazendo as vasilhas pularem. Cala essa boca, gritou com os olhos injetados de raiva. Fofoca de gente invejosa. O coronel é homem respeitado e, além disso, não te perguntei se você quer, tô te avisando. Você vai casar. Clara sentiu as lágrimas queimarem, mas a segurou. Sabia que chorar na frente de Sebastião só pioraria. Tentou outra abordagem. Por que agora? Perguntou baixinho. Por que de repente esse casamento? Sebastião hesitou, olhou para o lado, e Clara viu. Viu? A culpa rápida passar pelo rosto dele antes de voltar à máscara de autoridade, porque eu decidi, resmungou. Você já tem 19 anos. Tá ficando velha, tem que casar logo antes que ninguém mais te queira. Mas Clara conhecia o padrasto. Conhecia quando ele mentia, e a verdade veio na frase seguinte. Quando Sebastião acrescentou quase sem querer. Além do mais, o coronel pagou bom dote, 200 mil real brasileiros réis. Tudo ficou claro, claro e terrível. Sebastião a vendera, literalmente vendera ela como se vende gado, para pagar dívidas. Clara sentiu náusea subir pela garganta. 0,000 réis era o preço dela, o preço de sua vida, de seu futuro, de qualquer esperança que ainda guardava. Não disse Clara. A palavra saiu firme, surpreendendo ela mesma. Eu não vou casar com ele. Sebastião levantou devagar a cadeira rangendo. Não vai? Perguntou com voz perigosamente baixa. Vai sim, respondeu se aproximando. Ou você acha que tem escolha? Clara recuou até a parede. Eu fujo, ameaçou. Sebastião riu. Um som horrível. Foge pra onde, menina? Você não tem ninguém. Não tem nada. Não tem um vintém. E mesmo que fugisse, o coronel tem capangas em toda a região, eles se achariam. E aí sim, aí sua vida ia ficar difícil de verdade. Clara tentou passar por ele, mas Sebastião a agarrou pelo braço com força dolorosa.
Os dedos ossudos apertaram até marcar. Você vai se arrumar direitinho, vai sorrir pro coronel quando ele vier te buscar e vai casar sem fazer escândalo. Sibilou com o rosto perto demais do dela. Porque se você me envergonhar, se você estragar esse casamento, eu juro, te arrasto pro altar, nem que seja pelos cabelos, entendeu? Empurrou Clara com violência. Ela tropeçou, caiu de joelhos no chão de terra. Sebastião saiu batendo a porta, deixando ela sozinha com desespero. Clara ficou ali ajoelhada por tempo que não soube medir. As lágrimas finalmente vieram silenciosas, molhando o rosto, pingando no chão. Coronel Américo Tavares de Sá. 3 dias. Como fugir? Para onde ir? Naquela mesma tarde, na pensão de Dona Jacinta Fonseca, na praça central da vila, 2 mulheres conversavam em voz baixa, enquanto bordavam na varanda. Dona Jacinta era viúva de 55 anos, dona da pensão de 2 andares que hospedava tropeiros e viajantes. Mulher gorda, de rosto bondoso, marcado por rugas de quem sorriu muito na vida, apesar das perdas. Perdera o marido e a única filha, morta de tuberculose aos 20 anos. A vizinha, Dona Mercedes, magra e fofoqueira, não conseguia conter a novidade. Jacinta, você soube? Perguntou, inclinando-se para a frente. A Clara, aquela moça órfã que mora com Sebastião Moreira, vai casar com o Coronel Américo. Dona Jacinta parou de bordar, a agulha suspensa no ar. Como assim? Perguntou, franzindo a testa. Dona Mercedes confirmou com a cabeça, olhos brilhando com a fofoca terrível. Pois é, Sebastião vendeu a menina pro coronel. Todo mundo tá comentando. Hand, 0000 réis, dizem. O casamento é daqui 3 dias na igreja de São Sebastião. Padre Anselmo vai celebrar. Dona Jacinta fez o sinal da cruz devagar, os lábios apertados. Meu Deus do céu, murmurou aquela criatura. Aquele homem não tem alma, vender a própria enteada. Mas o pior, Mercedes, o pior é para quem ele vendeu. Dona Mercedes assentiu com expressão sombria. Eu sei, sussurrou. Todo mundo sabe, mas ninguém fala alto. As 2 ficaram em silêncio por um momento. Então, Dona Jacinta disse o que ambas pensavam. 3 esposas, Mercedes, 3, todas moças novas, todas mortas em menos de 2 anos de casamento. Dona Mercedes se aproximou mais ainda, a voz quase inaudível. A primeira, a Benedita. Dizem que caiu do cavalo, mas ela nem sabia montar direito, nunca subia em cavalo sozinha. De repente aparece morta com o pescoço quebrado no pasto. A segunda, continuou Dona Jacinta, a Maria do Carmo morreu de febre súbita do nada. Era saudável como um touro. E em 3 dias estava morta, toda roxa, vomitando. Dona Mercedes fez sinal da cruz. Arsênico, sussurrou. Meu primo, que é boticário, disse que os sinais eram de veneno, mas quem vai acusar um coronel? O delegado come na mão dele, juiz também. E a terceira, a pobrezinha da Eulália, aquela que era cozinheira, lembrou Dona Jacinta. Acharam ela afogada no açude da fazenda. Disseram que escorregou, mas ela tinha marcas no pescoço. Mercedes, marcas. Minha comadre que lavou o corpo, viu? Não parecia afogamento acidental, não. As 2 mulheres ficaram em silêncio pesado, o bordado esquecido nos colos. Por que ninguém faz nada? Perguntou Dona Mercedes, embora soubesse a resposta. Porque ele é o coronel. Respondeu Dona Jacinta com amargura. Porque tem dinheiro, terra, capangas. Comprou o juiz e o delegado. Porque a gente é formiga perto dele. E agora vai ser a vez da Clara, murmurou Dona Mercedes. Aquela menina tão bonita, tão delicada, coitada, não vai durar 1 ano. Dona Jacinta sentiu lágrimas nos olhos. Pensou na própria filha que perdera. Tinha a mesma idade de Clara quando morreu, se pudesse ajudar. Mas o que uma viúva sem recursos podia fazer contra um coronel? Enquanto as 2 conversavam, Clara estava trancada no quarto. Sebastião trancara por fora, com um cadeado para garantir que ela não fugisse. Já era noite, e pela fresta da janela estreita Clara via as estrelas. Pensou em pular, mas o quarto ficava no andar de cima do barraco erguido sobre estacas. Quebraria as pernas. Mesmo assim considerou. Era morte certa de qualquer jeito. Casar com o Coronel Américo era sentença de morte assinada. Todos sabiam das esposas anteriores. Clara não era idiota. Morrer pulando a janela ou morrer envenenada na fazenda? Qual a diferença? Pelo menos pulando seria a escolha dela. Mas algo a detinha. Um fio fino de esperança irracional. Talvez houvesse um jeito. Tinha que haver. Clara encostou a testa na parede fria, de pau a pique, fechou os olhos e rezou. Rezou para a mãe que estava morta. Rezou para Deus que parecia surdo. Rezou para qualquer força no universo que pudesse ouvi-la.
Me ajuda, sussurrou na escuridão. Por favor, alguém me ajuda? Ninguém respondeu. O silêncio da noite era absoluto, quebrado apenas pelos grilos e pelo ronco distante de Sebastião. Mas Clara não sabia que, naquele exato momento, a 3 quilômetros dali, um homem também estava acordado. Vicente Almeida Carvalho, peão de 28 anos que trabalhava na Fazenda Santa Clara, estava sentado no beliche estreito do alojamento dos trabalhadores, uma lamparina acesa ao lado, relendo pela 10ª vez as páginas de um caderno velho de capa de couro surrado. Vicente era mulato, filho de Maria Almeida, ex-escrava liberta, que fora mucama, na fazenda, e de um peão português que partira antes do filho nascer. Crescera trabalhando duro, corpo fortalecido pelo trabalho braçal, mãos calejadas, ombros largos, a altura mediana mais forte como o boi. Tinha uma cicatriz fina, cortando o supercílio direito, presente de uma briga com o jagunço que tentara roubar gado da fazenda. Vicente defendera a propriedade do patrão com lealdade, e a cicatriz era marca de honra. Sua mãe fora assassinada 3 anos atrás. Estava voltando da feira quando foi cercada por capangas do Coronel Américo, numa disputa de terras que o coronel venceu através de violência. Espancaram Maria até a morte, só para dar exemplo, para mostrar que quem ficasse do lado do fazendeiro rival pagaria caro. Vicente encontrou o corpo da mãe jogado na estrada, rosto desfigurado, costelas quebradas. Quase endoideceu de dor e fúria, quis vingança. Planejou matar o coronel. Chegou a ir até a fazenda Vista Alegre, com faca escondida na cintura, mas algo o deteve. A memória da mãe, dizendo que violência gera violência, que vingança não traz ninguém de volta. Vicente recuou, mas a dor permaneceu, e a sede de justiça também. O caderno que ele segurava era a chave. 2 meses atrás, Vicente estava cavando buracos para cerca nova nos fundos da fazenda Santa Clara, perto do limite, com terras abandonadas. A pá bateu em algo sólido, cavou mais e encontrou uma caixa de madeira enterrada, meio apodrecida. Abriu e dentro encontrou o caderno. Era diário de uma mulher. As primeiras páginas estavam borradas pela umidade, mas ainda legíveis. O nome na capa interna, escrito em letra delicada, dizia Eulália Tavares. Vicente conhecia esse nome. Eulália fora a 3ª esposa do Coronel Américo, a que morrera afogada. Ele leu o diário inteiro naquela noite, e cada página era um pesadelo documentado. Eulália escrevera tudo. Começara como cozinheira na fazenda Vista Alegre, mulher livre e viúva tentando sobreviver. O coronel anotara, decidira que a queria. Forçou o casamento através de ameaças veladas e chantagem. Ela aceitou pensando que, ao menos, teria segurança, mas foi inferno. Eulália documentou espancamentos, humilhações, crueldades psicológicas. Descreveu como o coronel confessara, embriagado numa noite que matara a primeira esposa, empurrando ela do cavalo, porque descobriu que ela tentava fugir. Contou que envenenara a segunda com o arsênico misturado no chá a doses pequenas, durante meses, porque ela ousara dizer que não o amava. Eulália escreveu que sabia que seria a próxima. Tentou fugir, mas foi capturada. A última entrada do diário era desesperada. Disse que ia esconder o caderno, onde ele nunca acharia que alguém precisava saber a verdade, que alguém tinha que parar aquele monstro. A data da última entrada era 2 dias antes da morte oficial de Eulália. Vicente terminou de ler com mãos tremendo de raiva. Prova. Tinha prova material dos crimes. Mas o que fazer? Levar ao delegado, o delegado era comprado, ao juiz, o juiz também. Espalhar na vila. Sem prova material seria só fofoca, e ele seria morto antes de ser.